Olá, pessoal! Hoje eu, Ariane e o Marcos vamos falar sobre sistemas lineares. Fazemos parte do PET Engenharia Ambiental e desejamos para vocês bons estudos. Então vamos lá, o conteúdo do dia. Primeiramente, a gente vai fazer uma introdução e definição sobre sistemas, depois falar um pouquinho sobre equação linear, depois a classificação do sistema linear e, por fim, alguns exercícios. Então vamos lá para a definição. O sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações lineares, e a gente vai designar ele pelo número de equações e incógnitas que eles possuem. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples de um sistema linear, como vocês podem ver que tem, como ele diz, duas equações, então 3x mais 2y igual a 6 e 2x mais 3y igual a 5. E são duas incógnitas, o x e o y, certo? E qual é a grande sacada do sistema linear? É que a gente tem que encontrar o valor de x e y que satisfaça ambas as equações. Ou seja, se a gente substituir aqui o mesmo valor de x e aqui embaixo também, assim como um de y e aqui embaixo também, quando a gente fizer as continhas de multiplicação e soma, aqui vai ter que dar 6 e aqui também. E aqui tem que dar 5 igual a esse daqui. Então, vamos entender como funciona a estrutura no geral. Ó, sistema M por N. Então, o sistema linear é constituído de M equações, onde cada equação contém as mesmas N incógnitas. Então, aqui foi o que eu falei. Nesse caso, num sistema mais simples, a gente tem que M é igual a 2, né? Duas linhas, duas equações, e N incógnitas, que são 2 também, x e y. Mas, como eu disse, isso daqui é só um exemplo, então a gente tem que ter uma estrutura mais simplificada que represente as variações que esse sistema pode adotar. Então, por exemplo, a gente vai adotar um coeficiente A, uma incógnita x qualquer, que está representada pelo índice 1, outros coeficientes, como esse A12, o x2, que vai representar outra incógnita, e o B, que vai representar o resultado dessa equação. Então, vamos com calma, né? Porque é bastante coisa. Como é que a gente pode entender melhor essa estrutura? E o que ela significa? Ó, por que tem esses números aqui embaixo? Lembra que eu falei que tem n equações e n incógnitas? Esses valores vão ajudar a gente a construir e identificar o posicionamento de cada item do nosso sistema. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um coeficiente A e a gente tem duas identificações para ele, a linha e a coluna. A linha está representada pelo M e a coluna está representada pelo N. Então, vamos ver como isso é bem simples. Aqui a gente está na linha 1, certo? Então, o M que está aqui, ó, representado, é 1. E a coluna também é 1. Então, aqui, ó, 1 e 1, assim como está descrito aqui embaixo. Mas A continua na linha 1, certo? Mas veja que aqui tem N2, então, tipo, esse valor mudou. Mas como a gente está buscando aqui, ó, a gente está na segunda coluna. E isso vai valer também para a incógnita X, que tem aqui o índice 2. E para o B, a gente tem a representação dele só pela linha mesmo. Então, aqui a gente vai ter que o índice dele é 1. Então, assim a gente identifica cada um dos termos. Mas não se preocupa que isso não é algo que a gente vai ficar detalhando tanto a cada solução, vai ficar mais automático. Beleza. Então, aqui a gente tem uma estrutura geral de como pode se comportar o nosso sistema, com diferentes incógnitas, quantas forem necessárias, e também quantas colunas forem necessárias. Bom, mas não existem só sistemas lineares, como a gente estava aprendendo agora, mas também existem sistemas não lineares. E esse sistema possui N equações e também N incógnitas, que podem ser x1, x2, xn, e ele também é chamado de não linear quando uma ou mais de uma equação não é linear. Então, por exemplo, a equação x ao quadrado mais 2y mais y ao quadrado é igual a 20 não é uma equação linear. Então, por isso que tem a definição desse sistema.
É isso, pessoal. Vou continuar. Eu sou o Marcos Vinícius, como a Ariane já apresentou, e vamos dar continuidade agora falando um pouco sobre equação linear. Como a Ariane falou, um sistema de equação linear ela é composta por linhas com equações lineares. Ou seja, a gente tem uma equação linear que ela pode ser definida dessa forma que a Ari já apresentou para vocês anteriormente, pelo qual os índices A1, A2, A3, AN, como a Ari explicou, são números reais, são coeficientes, e B é um termo independente. Então, a gente tem as nossas variáveis sendo representadas nesse esquema como x1, x2, x3. E eu trouxe um exemplo aqui desse 2x1 mais 5x2 menos x3 mais 3x4 igual a menos 2 como um exemplo de equação linear. E vale destacar que quando a gente não tem um valor b diferente de zero, quando b é zero, a equação linear sempre é chamada de equação homogênea. Não significa que se eu tiver essa equação aí em cima e colocar o menos 2 para o lado esquerdo e ficar igual a zero, isso não é uma equação homogênea, porque tem um termo independente no lado esquerdo. Então, se não há termo independente e a igualdade for igual a zero, a equação linear é homogênea. Deu para entender direitinho? Pode passar. Ou seja, dando uma definição melhorzinha para vocês, é uma equação com uma ou mais variável, em que cada variável tem um expoente igual a 1, sempre igual a 1, sem multiplicação nem divisão entre as incógnitas. Então, o sistema linear mais básico que tem, com duas incógnitas, é esse aí que eu trouxe, ax mais by igual a zero, onde a e b são coeficientes, e nesse caso ela é homogênea porque não tem nenhum valor c, por exemplo, independente de variável. Como a Ari já tinha falado também, as variáveis não podem se multiplicar nem se dividirem, porque aí elas não se tornariam mais uma equação linear. Pode passar. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem quando é uma equação linear ou quando não é uma equação linear. Por exemplo, a equação 7x igual a 10 é linear, porque a variável x tem um expoente igual a 1. Não tem 7x ao quadrado igual a 10, por exemplo. Então, como eu tinha falado, 7x só tem uma variável aí nessa equação. Poderia ter mais. É como se as outras variáveis fossem nulas. Já esse segundo exemplo, 22x menos 10y igual a zero, é uma equação linear também. Veja, a gente não tem uma incógnita multiplicando, outra nem dividindo. E, além de ser linear, ela é homogênea porque a gente não tem um termo independente e diferente de zero. A igualdade é igual a zero, então ela também é homogênea. Nesse terceiro caso, x ao quadrado mais 24x igual a 35. Isso não significa que é uma equação linear, porque a gente tem o termo x ao quadrado ali. O expoente está diferente de 1, logo a equação é uma equação válida e tal, mas ela não é uma equação linear. Se ela acontecer em um sistema de equação linear, aquele sistema já não é um sistema de equação linear mais, entenderam? Possa ser que mais à frente eu acho que vocês vão estudar sistemas de equações que envolvam equações que não são lineares, mas o processo de resolução, por exemplo, é um pouco diferente e vocês vão ver mais à frente. Não é o foco dessa aula aqui. Nesse último exemplo, 5xy mais 3e igual a 50. Ela não é linear, porque a gente tem o x multiplicando o y aí no primeiro termo. Então, se a gente supor que o y é igual a x, vai ficar 5x ao quadrado. Pensem dessa forma que vocês vão perceber que a equação não é linear. Eu acho que vocês já tiveram algumas aulas de assuntos que envolviam gráficos e vocês podem perceber que todo gráfico de uma função que tem alguma coisa ao quadrado, por exemplo, ele não segue uma linha certinha. É sempre uma parábola, faz uma curva assim, subindo ou descendo. Enfim, tentem lembrar disso para
não esquecer do que se trata. Pode passar. E agora temos uma classificação do sistema linear de acordo com as suas quantidades de resolução. Ele pode ser classificado como um sistema possível e determinado, pode ser um sistema possível e indeterminado, e pode ser um sistema impossível. E a gente pode lembrar dessas siglas aí que eu coloquei, mas não precisa necessariamente decorar elas. Basta saber se, com a resolução daquele sistema que vocês estão resolvendo, se é um sistema possível de obter soluções ou não, ou se tem várias soluções. Então, primeiro, eu trouxe aqui a definição do sistema possível e determinado. Basicamente, ao ser resolvido ele, a gente vai encontrar apenas uma única solução, isto é, apenas um único valor para as incógnitas. Não tem como colocar valores diferentes e o sistema ser válido, porque senão ele já não seria possível e determinado. Por exemplo, x mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. O que é que acontece nesse caso? Vocês vão ver, principalmente na próxima aula, que vai ser a continuidade desse assunto, meios de como resolver um sistema 2x2, 3x3, e a partir daí vocês vão saber qual é a melhor forma a adotar. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, somar as duas equações aí. Como eu tenho y positivo na primeira e y negativo na segunda, se eu somar, eles vão se anular. Aí vai ficar o quê? 2x igual a 8, por exemplo, e a gente consegue achar o valor específico de x, e depois a gente substitui e acha o valor de y. E a gente vai encontrar um ponto fixo, essa é a única solução possível desse sistema de equação. Pode passar. Já no caso dos sistemas possíveis e indeterminados, é quando eu tenho várias soluções possíveis a um sistema. Como coloquei, esse tipo de sistema possui infinitas soluções, os valores de x e y assumem inúmeros valores. Nesse exemplo que eu trouxe, x mais y igual a 4, 0x menos 0y igual a 0. Apesar de ser duas equações, no sistema, os x e y podem assumir mais de um valor. Por exemplo, se eu aplicar aqui, se eu sei que 0x menos 0y igual a 0, eu posso ter diferentes valores de x e y que a soma deles dê 4 para obedecer à primeira equação, por exemplo. Então, eu posso aplicar, por exemplo, x igual a 0, y igual a 4, x igual a 1, y igual a 3, e assim vai. Eu posso ter inúmeros formatos de número de par ordenado, x e y, para satisfazer esse sistema. Então, ele tem inúmeras soluções possíveis. Logo, ele é um sistema possível indeterminado. Pode passar. E o último caso é o sistema impossível, que é justamente quando é impossível de se achar uma solução para ele. Que a gente não encontra soluções possíveis para as incógnitas. Por exemplo, eu trouxe aqui esse sistema, x mais y igual a 4. 2x mais 2y igual a 10. Vocês concordam comigo que se eu dividir essa segunda equação, quando a gente divide uma equação, a gente tem que dividir os dois lados, sempre. 2x mais 2y, tudo isso dividido por 2, e 10 dividido por 2. Eu vou ficar com x mais y igual a 5. Só que se eu dividir e ficar com essa divisão, vocês conseguem visualizar que a primeira equação, no lado esquerdo da igualdade, ela ficaria igual à segunda equação? Ou seja, uma equação é múltipla da outra. Só que para ser totalmente múltipla, essa equação de baixo, ela teria que ser x mais y igual a 4 também. Porque não faz sentido eu somar x mais y e dar 4 em uma equação, e eu somar x mais y com os mesmos valores e dar 5. 4 é diferente de 5. Então, eu não consigo achar uma solução possível para esse caso. Ou seja, quando vocês tiverem essa igualdade que não é válida, por exemplo, x mais y igual a 2 e x mais y igual a 10, 4 é diferente de 10, então não faz sentido.
Aí, nesse caso, se, por exemplo, elas fossem realmente múltiplas, por exemplo, ficaria x mais y igual a 4 e 2x mais 2y igual a 8. Aí sim, ela seria múltipla, mas aí ela iria se encaixar em um dos outros dois casos que eu citei aqui. Certinho? Aí é só um fluxogramazinho para vocês conseguirem visualizar como os sistemas se classificam. É basicamente o que eu falei. Quando o sistema é impossível, não admite soluções. E quando ele é possível, ele pode ser determinado e indeterminado. Quando ele é determinado, ele admite uma única solução. E quando ele é indeterminado, ele admite infinitas soluções. Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos fazer alguns exercícios para poder fixar melhor todas essas ideias. Então, questão 1. Verifique se o termo ordenado menos 1, 2 e 4 é a solução da equação linear 5x mais 3y menos 2z igual a zero. Tá, o que significa esse termo ordenado? Não sei se vocês lembram, mas o primeiro termo sempre representa o x, o segundo o y e o terceiro o z. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir esses valores, onde está cada uma dessas incógnitas, e verificar se o valor final vai ser igual a zero. Porque um lado da equação tem que ser igual ao outro. Então, vamos lá. Substituindo cada um dos termos. 5 vezes x, que é menos 1, então vai ficar 5 vezes menos 1, mais 3 vezes y, que é 2, então 3 vezes 2, menos 2 vezes z, que é 4. Beleza. Então, agora é só fazer continha de multiplicação e soma muito tranquilo. Então, vai ficar menos 5 mais 6 menos 8 igual a zero. Continuando, se a gente somar menos 5 com menos 8, vai dar menos 13, mas 6 é igual a zero, será? Não, porque vai dar menos 7 igual a zero. E essa condição não existe. Se a gente colocar uma igualdade, a gente tem que dizer que uma coisa realmente é igual a outra. A gente não pode dizer que uma calculadora é igual a um celular, apesar de terem semelhanças, certo? Então, a gente pode verificar que o termo ordenado não satisfaz a equação linear e, portanto, a gente não pode atribuir esse conjunto de termos, né, como um resultado para a nossa equação. Beleza. Então, entendido, a gente vai para a questão 2. Se não, dá uma pausa e volta o vídeo. Mas vamos lá. Determine o valor de m de modo que o par m e m mais 1, ou seja, x igual a m e y igual a m mais 1, seja a solução da equação x menos 2y igual a 4. Mesma coisa que a gente fez antes, só que agora, ao invés de ele dar o número para a gente na cara, ele vai fazer a gente achá-lo. Então, vamos substituir. O m fica no lugar do x, como está aqui embaixo, menos 2 vezes o y, que vai ser m mais 1. Tranquilo. Então, primeiro a gente vai fazer o chuveirinho aqui, né? Ou a multiplicação por partes, para alguns. Então, vai ficar m menos 2 vezes m, menos 2 vezes mais 1, vai dar menos 2. Beleza. Então, agora ficou bem tranquilo. A gente vai, na verdade, somar em ambos os lados o valor de 2. Então, ou como alguns gostam de falar, né, passar o 2 somando para o outro lado. E aqui a gente vai fazer essa continha, ó. M menos 2m dá menos m, certo? Então, beleza, chegamos aqui. Menos m igual a 4 mais 2. E aí, a gente acha essa solução aqui, ó. Menos m é igual a 6. Mas aí, para ficar mais corretinho, a gente faz o seguinte. A gente multiplica ambos os lados da equação por menos 1, para sair esse valor de menos daqui do outro lado. Certo? Porque menos com menos dá mais. E aqui que tem o mais na frente, né? Querendo ou não, vai ficar negativo. Então, a gente achou que o valor de m é igual a menos 6. Mas como é que a gente verifica que esse valor realmente está correto? Quando a gente volta aqui para essa primeira expressão, por exemplo, que a gente já substituiu m, e coloca o valor de menos 6. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ó. Então, a gente vai ter menos 6
menos 2 vezes menos 6 mais 1 é igual a 4. A gente faz essa continha aqui de dentro, que dá menos 5, certo? E agora é só fazer a multiplicação, que dá mais 10. Então, mais 10 menos 6 dá 4. Então, a condição é verdadeira. E para um valor de m igual a menos 6, esse par ordenado é verdadeiro. Então, a questão 3, vamos lá. Agora a gente já está começando a ver a carinha do nosso sistema, né? Aqui a gente tem 3 equações, certo? Então, m igual a 3 e 3 incógnitas. Então, a gente tem x, y e z. Então, primeiramente, vamos começar pelo passo mais fácil, né? A gente tem que encontrar o valor de cada uma dessas incógnitas para verificar se a equação, para achar, na verdade, a solução, né? Então, vamos lá. Começando aqui por baixo. Vamos encontrar o valor de z. Então, a gente tem que 2z é igual a 4, certo? Então, dividindo ambos os lados da equação por 2, ou como alguns gostam de dizer, de passar dividindo, só que tem que ter muito cuidado com essa frase, a gente vai ter que o valor de z é igual a 2, beleza? Aí, fechou. A gente vai subir esse valor agora para essa outra equação aqui. Então, com isso, a gente está pegando pelos passos mais simples para achar cada um dos termos. Então, aqui está salvo, né, o nosso valor de z igual a 2, que a gente só vai fazer substituir, ó, y menos z, que é 2, igual a 4. Beleza. Aí a gente soma 2 em ambos os lados da equação, né, da equação, que aqui vai ficar 0, e o outro vai ficar mais 2, ou como alguns gostam de dizer novamente, passar o 2 para outro lado, só que com o sinal invertido. E aí vai dar que y igual a 6. Show, já temos dois valores. Agora é só a gente substituir na última equação para que a gente ache o valor de x também. Então, beleza, a gente tem que x mais 2 vezes y, que é 6, mais z, que é 2, é igual a 12. E agora ficou bem fácil. Então, a gente fez a multiplicação, a gente vai subtrair 12 de ambos os lados da equação, ou passar o 12 com o sinal invertido, e o 2, esse 2 indo aqui também. Então, a gente vai ter que o valor final de x é igual a menos 2. Beleza, já temos o nosso resultado. Se quiser repetir, repita essa questão, mas algo muito interessante de ser falado é que, se você perceber bem, se a gente não tivesse uma dessas equações, iria ficar muito difícil encontrar, quer dizer, a gente não iria conseguir determinar todos os fatores da nossa equação, todas as incógnitas. Então, é importante ter essa visão. Beleza, questão 4, a gente vai classificar o sistema que está aqui. Então, a gente tem x mais y igual a 3 na primeira equação e 2x mais 2y igual a 6 na segunda equação. Então, como é que a gente faz? Basicamente, a gente vai fazer o processo parecido com o que a gente fez anteriormente e vem praticando. Então, a gente precisa simplificar, né, a nossa equação para achar pelo menos uma das incógnitas primeiro. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai colocar o x em evidência na primeira questão. Então, vai ficar x igual a 3 menos y, certo? Só para ser para o lado de cá com o sinal invertido. Ou daquele outro jeito de falar que eu estava comentando nas últimas questões. Subtrair o menos y em ambos os lados. Que é matematicamente mais correto. E beleza. A gente vai substituir esse valor de x aqui nessa segunda equação. Então, a gente tem 2 vezes 3 menos y mais 2y, que é igual a 6. Beleza, então agora a gente vai multiplicar 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos y, menos 2y. E agora a gente chegou aqui, ó, menos 2y mais 2y. Quando a gente soma, quando a gente junta, na verdade, vai dar zero, certo? E aí, ok. A gente pode passar esse 6 aqui para o outro lado também, com sinal negativo. E aí vai ficar, oxi, 0 vezes y igual a 6 menos 6. Ou seja, 0y igual a 0. Aí você pode pensar, tá, resolvi. Ok.
Mas, na verdade, perceba que, independente do valor de y que a gente acabou não encontrando, que alguns poderiam pensar que era zero, na verdade não é isso. A gente encontrou que, independente do valor de y que a gente adote na nossa equação, o resultado vai ser sempre o mesmo, zero igual a zero, por exemplo. Então, esse vai ser um sistema possível indeterminado. A gente não vai conseguir definir um valor fixo para essa incógnita. Beleza, então. Agora, para a Olha, próxima questão. volta a isso, vou só fazer uma observaçãozinha. Lembram que eu falei sobre uma equação ser múltipla da outra? Esse exemplo é perfeito para isso. Olha só, se eu multiplicar os dois lados da primeira equação por 2, eu vou ter a mesma equação a segunda equação. Vai ser um sistema de equação com duas equações idênticas. Elas são apenas múltiplas uma da outra. Então, nesse caso, sempre vai ser um possível indeterminado. Beleza? Sempre vai ter várias soluções, porque as equações são, digamos que, idênticas, porque são múltiplas. Beleza. Feita essa explicação, a gente passa para a nossa quinta questão, que ele pede para classificar esse sistema aqui embaixo. Então, a gente tem que x menos y é igual a 3 e 2x menos 2y é igual a menos 4. Será que a gente vai encontrar um valor de x e y que satisfaça essas duas equações? Bora ver. Então, repetindo o procedimento, primeiro a gente coloca o x em evidência, poderia colocar o y também, isso fica a critério de vocês. E beleza. Vai ficar x igual a 3 mais y, certo? Bem simples. Só passei o y para o outro lado. E aí, substituindo na equação 2, a gente vai encontrar essa expressão aqui, onde a gente tem 2 vezes x, né? Que agora é 3 mais y. Beleza? Mais 2y é igual a menos 4. Ok, então, multiplicando 2 vezes 3, 6. 2 vezes y, 2y. Aí, novamente aqui, ó, quando a gente junta esses dois valores, ele vai dar 0, ok? E passando esse 6 para o outro lado da equação, ou subtraindo 6 de ambos os lados, né? Porque aqui ficaria 0, no outro lado ficaria esse menos 6. Ainda estaria contemplando a equação. A gente acha que 0y é igual a menos 10, fazendo as contas. E aí a gente fica, gente, em qual possibilidade a gente vai achar um y que multiplicado por 0 vai dar igual a menos 10? Não tem. E aí, nada de desespero, a gente só achou um sistema impossível. É impossível encontrar um valor que satisfaça essa equação porque é matematicamente incorreto. Ok? Então, basicamente era isso. Agradecemos a vocês a atenção e deixamos aqui nosso desejo de que vocês tenham bons estudos e qualquer coisa podem perguntar para a gente, que a gente vai estar resolvendo junto com vocês, para que não fique nenhuma dúvida e que vocês arrasem em todas as questões desse tema.